Bom, eu sou o Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje contaremos um pouco da trajetória de Akira Toriyama, o criador da famosa franquia de Dragon Ball. Ele é um dos maiores ilustradores do mundo, um verdadeiro gênio que mesmo depois de ter enfrentado vários desafios durante a sua carreira, ele nunca desistiu e continuou a emplacar obras que impactaram positivamente muitas pessoas. Tudo começa quando Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955, em Nagoya, no Japão, e veio de uma família simples e desde sua infância ele já gostava de desenhar e ganhou concursos de desenho durante o ensino fundamental e no médio. E inicialmente ele fazia os desenhos no estilo mangá por pura diversão, e tinha como inspiração o ilustrador Osamu Tezuka e também admirava as obras da Disney. E depois de terminar o período escolar, ele não foi logo trabalhar de cara como ilustrador, mas sim como design em uma agência de marketing fazendo propagandas. E depois de um tempo, em 1977, quando ele tinha 23 anos, ele deixou a empresa por motivos de saúde. Logo depois, Toriyama viu uma oportunidade de participar de alguns concursos de mangá, e as premiações seriam em dinheiro. Então, como ele já era apaixonado por desenhos, ele decidiu participar e criou o mangá Ava Ava World, mas não deu certo, e mesmo assim ele não desistiu e tentou outra vez, onde fez a obra Mysterious Rain Jack, que seria uma paródia de Star Wars, porque ele gostava de ficção científica. E novamente ele não ganhou, mas o que ele não esperava era uma ligação de um dos importantes editores que estava promovendo os concursos, o Kazuhito Torishima, pois ele tinha gostado do estilo de desenho do autor e viu que ele tinha potencial, e falou para ele não desistir. E também disse que Toriyama poderia enviar uma história diferente para a editora Shonen Jump. Dessa forma, Akira fez o que o editor disse, e criou a obra On the Island, que foi aprovada e essa foi sua primeira obra publicada, no ano de 1978. Mas ela não teve grandes resultados, porém mesmo assim ele persistia e várias vezes acontecia dele redesenhar a mesma ilustração, porque achava que ela ainda não estaria perfeita. E também gostava de criar os one-shot, que são histórias curtas que precisam apenas de um capítulo. Sendo assim, depois de ter tido várias outras histórias rejeitadas, foi aprovado em 1979 o one-shot Tomato Girl Detective, foi muito bem recebida pelo público e deu ânimo em Akira para continuar na carreira. Em 1980 temos a criação de Dr. Slump, a partir daí começou o sucesso do autor. E o mangá vai contar as aventuras de Arali, uma garotinha robô que foi criada por um cientista, que tem uma super força e vai passar por várias aventuras. E esse mangá teve 18 volumes e foi um sucesso no Japão, e foi publicado de 1980 a 1984. O sucesso foi tão grande que ganhou até uma versão em anime. Já no Brasil, a sua publicação foi em 2002 pela editora Conrad, porém não chegou até o final porque não se tornou muito popular e só voltou para o Brasil depois. Nesse período, ele continuava criando histórias curtas, que futuramente serviu de inspiração para a história de Dragon Ball, como por exemplo Tongpo, que tinha características de ficção científica, e ali tem as aparições das cápsulas tecnológicas. E também outro one-shot foi o Dragon Boy, que tinha aspectos da cultura chinesa e também tinha as artes marciais, porque ele gostava demais dos filmes do Jack Chan. Em 84, Akira queria finalizar o mangá de Dr. Slump, porque ele já estava se sentindo sem inspiração e queria um novo desafio. Mas inicialmente a editora não queria aceitar porque a série estava dando certo, mas eles deixaram o Akira apresentar a sua história. E se ela fosse aprovada, ela iria substituir a série de Dr. Slump. E a nova história que foi apresentada foi a famosa obra de Dragon Ball. E em novembro de 1984 ela já estava sendo publicada e teria elementos daqueles one-shots que eu citei. O Tongpo, que inspirou os elementos de ficção científica, e o Dragon Boy com as artes marciais. E também vale destacar que ele teve como inspiração uma história chinesa chamada de Jornada para o Oeste. E a criação de Dragon Ball narra as aventuras de Son Goku, que treinava artes marciais e junto com seus amigos vão em busca das esferas do dragão. E não demorou muito e a criação se tornou uma das histórias mais famosas do mundo, que transformaria a carreira de Akira e de várias outras pessoas. E ao longo de toda a saga é possível acompanhar o Goku desde a infância até a vida adulta, junto com seus amigos. E é uma história que traz um tom de comédia misturada com ação, e também traz muitos valores, como a amizade, superação individual, coragem, entre vários outros aprendizados.
E a partir de 1986 se tornou mais famosa internacionalmente, pois tinha virado anime. E o mangá contou com 42 volumes e posteriormente teria filmes, jogos e várias adaptações. E foi apenas o começo de uma carreira lendária, porque Toriyama continuou influenciando a cultura pop japonesa e criou designs de personagens para jogos como Dragon Quest, Chrono Trigger, Tobal, Blue Dragon, e após Dragon Ball, ele continuou produzindo histórias curtas e trabalhos de design, se mantendo ativo na carreira, e conquistou muitos prêmios e honra, incluindo o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras, concedido pela França em 2019. E o autor é conhecido como um dos mestres e gênios dos mangás. No dia 1º de março de 2024, foi anunciado que Akira Toriyama veio a falecer aos 68 anos. A morte foi anunciada pela sua editora e produtora uma semana depois, no dia 8 de março, pois esse gesto no Japão é em respeito ao luto da família. De acordo com as informações, aconteceu devido a um hematoma subdural agudo, uma condição em que o sangue se acumula entre o crânio e o cérebro. Em geral, essa condição surge devido a uma forte pancada na cabeça. E Akira Toriyama deixou um enorme legado, e é um dos maiores autores de mangá do mundo. Um gênio que o seu trabalho inspira e irá continuar inspirando gerações futuras de pessoas e artistas ao redor do mundo. E essa é a nossa homenagem em memória a Akira Toriyama. E também esse vídeo foi a pedido de um amigo, o Augusta Pérez, que entrou em contato pelo nosso Instagram. Bom, e o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui!